Olá, saudações aos nossos ouvintes e investidores. Bem-vindos a mais uma análise aqui no Deep Drive. Hoje é 7 de setembro de 2025 Olá! e a gente vai mergulhar num cenário, olha, cheio de contrastes. Vamos usar as fontes que recebemos, incluindo até uns resumos de vídeo. Exato. Temos recordes na Bolsa Brasileira, mas ao mesmo tempo um PIB que, perdeu fôlego. Pois é. Dólar volátil, desemprego, lá embaixo, mínima histórica. E ainda por cima, tensões políticas aqui dentro, tensões comerciais com os Estados Unidos. E o ouro brilhando, né? Não podemos esquecer do ouro. Sim, lá nas alturas. O nosso trabalho aqui é tentar conectar esses pontos todos, né? Entender como, por exemplo, a expectativa de juros lá nos Estados Unidos mexe com a nossa bolsa aqui. Certo? Ou porque o nosso PIB desacelera, mesmo com mais gente trabalhando, e como que essa briga política e as tarifas americanas, como isso tudo se encaixa, né? Entendi, o objetivo é ir além da manchete mesmo. Exatamente. Ver a dinâmica por trás. Perfeito. Então vamos começar com essa euforia na B3. O Ibovespa bateu o recorde duplo na sexta-feira, é isso? Isso. Chegou a bater 143.408 pontos durante o dia, um pico histórico, e fechou também recorde, 142.640. E o que puxou isso tudo? Veio de fora? Veio principalmente dos Estados Unidos, o payroll, que é aquele relatório de emprego deles. Sei, o que sai todo mês. Esse mesmo. Mostrou uma criação de vagas bem fraquinha em agosto, tipo só 22 mil. O mercado esperava bem mais, umas 75 mil. Ah, bem abaixo mesmo. Muito abaixo. E isso reforçou a aposta de que o Fed, o Banco Central americano, vai ter que cortar os juros logo. Já agora em setembro, talvez. Exato. O pessoal lá agora está na dúvida se o corte vai ser de 0,25 ou se podem até ir para 0,50 ponto percentual. E juro mais baixo lá significa mais dinheiro vindo para cá, né? Basicamente, sim. Torna mercados como o nosso mais atraentes. Isso ajuda a explicar a alta da bolsa e também a queda do dólar, que fechou a semana em R$ 5,41. Tá, faz sentido. Mas essa alegria toda na bolsa não combina muito com os dados da nossa economia real que você mencionou antes, né? Aí que está o grande contraste que as fontes mostram. Essa dualidade. O PIB do segundo trimestre cresceu só 0,4%. Nossa, só isso? Pois é, uma desaceleração bem forte. A gente acabou caindo para a 32ª posição num ranking global de crescimento. E por quê? O que explica essa freada? Olha, as análises apontam duas coisas principais. Primeiro, o fim daquele impulso forte da super safra que a gente teve no começo do ano. Ah, o agro já não tá puxando tanto. Exato. E segundo, o peso dos juros altos aqui dentro. A Selic ainda está em 15%, né? Isso segura o consumo e, principalmente, o investimento. O investimento caiu 2,2%. Entendi. Juro alto segura o investimento. Mas e o desemprego? Como que ele tá na mínima histórica nesse cenário? É a outra ponta da história. Temos a menor taxa de desemprego da história, 5,8% em julho. E a massa salarial, que é o total de salários pagos, está crescendo direto há 4 anos. Que coisa, né? Mercado de trabalho bombando e o PIB andando de lado? É uma dinâmica bem complexa para a gente observar daqui para frente. E para complicar um pouco mais, a política interna também está agitada. As fontes falam do julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF, né? Sim, o julgamento começou e, ao mesmo tempo, está ganhando força no Congresso uma discussão sobre anistia para certos eventos políticos aí do passado. Anistia. E tem proposta concreta? Parece que tem umas 3 versões circulando, segundo as fontes, e o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Que o mercado financeiro gosta bastante, né? Para 2026. Exato. Ele entrou nessas conversas, nessas articulações, e essa movimentação política, que alguns analistas viram como algo favorável para o Tarcísio, também foi citada como um dos fatores que deu um gás na Bolsa. Interessante. Enquanto isso, lá fora, a relação com os Estados Unidos continua tensa por causa daquelas tarifas do Trump? Continua e muito. Teve aquela missão de empresários brasileiros que foi a Washington tentar renegociar o tarifaço de 50%. E aí? Deu em alguma coisa? Olha, pelos relatos das fontes, o avanço prático foi pequeno.
esbarrou muito no impasse político lá nos Estados Unidos. Tem até alerta de empresários falando num cenário de meses, talvez 12 a 15 meses sem comércio normal. Caramba! E o Brasil? Pode fazer alguma coisa? Retaliar? O governo estuda usar a lei da reciprocidade, que permitiria aplicar tarifas de volta. Mas isso não é rápido. Levaria uns 200 dias só para decidir. Mas você falou que tinha uma luz no fim do túnel vindo de lá mesmo? Talvez. As fontes trazem uma informação que pode ser chave. Alguns tribunais americanos consideraram essas tarifas do Trump ilegais. Ilegais? Como assim? A base é que ele teria usado uma lei antiga, a IAPA, de 1974, de um jeito muito amplo, sabe? Uma lei que dá poderes econômicos para o presidente em emergências. Entendi. E agora o ponto é, essa decisão de ilegalidade vale para tudo, para todos os países afetados, ou só para casos específicos que entraram na justiça? Uma decisão final sobre isso é esperada para depois de 14 de outubro. Ah, então se a decisão for ampla, as tarifas podem cair para todo mundo? Exatamente. Isso poderia mudar o jogo bem rápido. E tem também a Lei Magnitsky, aquela que os Estados Unidos usam para sancionar pessoas por corrupção ou direitos humanos. Sim. Isso está gerando uma certa incerteza também. Relatos de que o Tesouro americano andou questionando o Banco do Brasil sobre sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. É outro ponto de tensão aí. Nossa, quanta coisa acontecendo. Com tanta incerteza, assim, política, comercial, não é de espantar que o ouro esteja subindo tanto, né? Sem dúvida, o ouro está cumprindo seu papel clássico de refúgio. As fontes destacam isso. Novas máximas históricas, passando dos 3.550 dólares a onça. E os motivos para essa alta toda? São vários, né? As fontes listam os riscos geopolíticos, tipo a guerra na Ucrânia que continua, as dúvidas sobre a independência do Fed lá nos Estados Unidos, essas próprias tensões comerciais que a gente falou e, claro, a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Que desvaloriza o dólar e torna o ouro mais interessante. Exato. Uma das fontes até cita projeções do Goldman Sachs. Eles acham que o ouro pode chegar a 4.000 dólares até 2026. Uau! Ou até 5.000 dólares se a independência do Fed for, muito comprometida. Impressionante! E além do ouro, China e criptoativos também apareceram nas fontes, né? Rapidinho. Sim, só para mencionar, a China dobrou o investimento aqui no Brasil em 2024, chegou a 4,2 bilhões de dólares e está diversificando, não é só commodity. Estão vindo para tecnologia, energia renovável. Interessante. E o yuan? Surgiu essa discussão no agronegócio. Será que vale a pena começar a usar a moeda chinesa nas transações? É algo que está no ar. E o alerta sobre as criptos? Assim, tem uma medida provisória aqui no Brasil que propõe taxar ganhos com criptoativos em 17,5%. E o ponto principal é que acabaria com aquela isenção que existe hoje para vendas de até R$35 mil por mês. Isso pega muita gente. Muita gente. Uma das fontes estima que isso pode afetar até 96% dos investidores de cripto, que na maioria são os pequenos. É um ponto de atenção. Bom, então para a gente amarrar tudo isso que as fontes trouxeram, a gente tem, de um lado, o mercado financeiro bem animado, muito por causa dessa expectativa de juros menores lá fora. Isso, principalmente nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, a nossa economia real aqui está mostrando sinais claros de desaceleração, apesar do mercado de trabalho ainda forte. Exatamente. E o cenário político e comercial, tanto aqui dentro quanto lá fora, continua bem tenso, cheio de interrogações. E nesse meio tempo o ouro vai brilhando como um termômetro dessa incerteza toda, né? Batendo recorde atrás de recorde, ele acaba sendo destaque de investimento mais consistente apontado pelas fontes recentemente. É verdade. É o refúgio em tempos turbulentos. Mas é sempre bom lembrar, né? Essa observação sobre o ouro é baseada estritamente no que a gente analisou das fontes, não é de forma alguma uma recomendação de investimento. Cada um precisa buscar mais informações e fazer sua própria análise. Com certeza. Bom, então acho que cobrimos bastante coisa hoje. Mercados otimistas, economia real com desafios, política e comércio tensos. E fica aquela reflexão final, baseada nas fontes, e se as cortes americanas realmente derrubarem as tarifas do Trump de forma geral lá em outubro? Como que isso poderia mudar a estratégia comercial do Brasil?
Talvez até antes da gente decidir sobre usar ou não a lei da reciprocidade aqui. Hoje, saudações finais para os investidores do futuro e até a próxima análise. Até a próxima!